Olá! Vivemos dias em que muito se fala de dons espirituais, sinais, manifestações e experiências. Para alguns, a espiritualidade é medida pelo sobrenatural visível. Para outros, qualquer manifestação é vista como suspeita. No meio destes extremos, a palavra de Deus chama-nos a uma postura mais elevada, uma postura que seja bereana, ao exemplo dos crentes de Bereia. A Escritura diz que os bereanos eram mais nobres porque recebiam a palavra com prontidão e examinavam diariamente as Escrituras para ver se as coisas que ouviam, as pregações que ouviam, era mesmo assim, se estava de acordo com as Escrituras. Não rejeitavam de imediato, mas examinavam tudo e retiam apenas o bem. Mas também não aceitavam sem discernimento. Portanto, é a partir deste espírito que precisamos tratar o tema dos dons de sinais. E quero ler-vos um texto que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, em que ele trata precisamente acerca da diversidade dos dons espirituais. É interessante como ele começa com o capítulo falando dos dons espirituais e termina o capítulo 12 também falando não só dos dons espirituais, mas também nos dons ministeriais. Então, capítulo 12, 1 Coríntios, versículo 27, diz: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, pergunta ele, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E o capítulo que vem a seguir trata precisamente sobre o amor. É, sem dúvida, o caminho mais excelente. Este será um tema para o próximo vídeo que tenciono fazer em complemento deste vídeo que estou hoje a partilhar com vocês. Portanto, a Bíblia mostra-nos que existem dons que no Novo Testamento funcionam como sinais da ação de Deus, como sejam as línguas, a interpretação, as curas, os milagres, as profecias. Esses dons não surgem como espetáculo, mas como confirmação da mensagem do Evangelho e dos seus mensageiros. O evangelista Marcos diz-nos que o Senhor cooperava com os apóstolos, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Na carta aos Hebreus, também afirma que Deus testemunhou com sinais, prodígios e maravilhas. Ou seja, os dons nunca foram o centro, mas a palavra sempre esteve e está no centro. Porém, ao longo da história da Igreja, surgiram duas leituras principais e opostas. Alguns defendem que os dons continuam operando até aos nossos dias, pois não há um texto explícito dizendo que cessaram antes da volta de Cristo. Então apontam para Atos dos Apóstolos, apontam para a profecia de Joel, capítulo 2, para a missão da Igreja e para os testemunhos históricos. Porém, outros defendem que certos dons tinham uma função fundacional, ou seja, tinham a função de lançar o alicerce onde a Igreja seria
construída, sobre o qual a igreja seria edificada. E isso estava ligado aos apóstolos, era a função principal dos apóstolos e dos profetas, que era colocar o fundamento, os alicerces. E que uma vez estabelecido o fundamento da igreja e fechado o cânon das escrituras, esses sinais deixaram ou deixariam de ser normativos. Ambos os lados apresentam argumentos, não há dúvidas. Ambos também reconhecem riscos. O problema surge quando um lado fecha a porta para Deus agir e o outro lado abre mão do discernimento bíblico. A Bíblia não nos chama nem para o medo do espírito, das suas manifestações, nem também para a ingenuidade espiritual do aceitar tudo e vale tudo. Então, o que é que a Escritura afirma claramente, sem deixar dúvidas? Portanto, afirma que os dons existiram, afirma que eram regulares, afirmam que deveriam ser para edificação e para criar unidade, ordem e não confusão. Afirma que nunca substituíram a pregação da palavra e afirma que profecias deveriam ser julgadas, não engolidas automaticamente. Mas a Bíblia não afirma claramente que todos os dons cessaram no primeiro século. Também não afirma que toda a manifestação contemporânea é verdadeira. E não afirma que qualquer profecia hoje tenha a mesma autoridade da Escritura. Por isso, uma postura fiel à Bíblia rejeita dois erros. Primeiro, negar dogmaticamente que Deus possa agir sobrenaturalmente hoje. Segundo erro, aceitar qualquer manifestação como se viesse automaticamente do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ensina-nos algo precioso em 1 Coríntios, no capítulo 13. Ele diz que dons passam, sinais cessam, conhecimento é parcial, mas o amor permanece. E é aqui que está o ponto central. Os dons são sinais, o amor é fruto. E deste tema abordarei no próximo vídeo, com mais detalhe. Voltando ao nosso tema de hoje, os sinais apontam para algo, ao passo que o fruto revela a natureza, o caráter da pessoa onde habita o Espírito Santo. Os sinais podem até impressionar, mas o fruto transforma vidas, transforma a nossa forma de ser, de agir e de pensar. Uma igreja pode ter manifestações e, contudo, ser imatura, como o exemplo dos coríntios, que tiveram que ser corrigidos no capítulo 14. Que nós não caiamos nesse erro. Mas uma igreja cheia de amor manifesta o próprio caráter de Deus. O Espírito Santo não foi dado para promover a confusão. Não foi. Ou vaidade, ou até disputa espiritual. Pensar que somos melhores que os outros, quando a verdadeira espiritualidade está em considerar os outros superiores a nós mesmos. E também considerar os outros significa que eu tenho sempre algo a aprender com o outro. Eu não sou dono da verdade, mas devo ter um espírito que seja ensinável. Esta é uma atitude de verdadeira humildade uns para com os outros. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, mas é de paz. E, portanto, tudo deve ser feito com ordem e para edificação. Portanto, a postura que eu julgo ser verdadeiramente espiritual é esta: é não apagar o Espírito Santo. Deixar que o Espírito Santo tome o controle da nossa vida em primeiro lugar
e depois das reuniões nas quais participamos como crentes no Senhor Jesus. Não devemos também desprezar as profecias. Devemos estar prontos a julgar pela palavra. Devemos examinar tudo e reter o bem. E desta forma, certamente, nós poderemos coabitar em unidade e respeitando-nos uns aos outros e, sobretudo, edificando-nos no amor e na verdade da Escritura. Somos chamados a ser uma igreja cristocêntrica, não sensacionalista. Somos chamados a sermos uma igreja escriturística, não experiencialista, aberta à ação soberana de Deus, mas submissa à autoridade da palavra. Ser igreja é ser isto mesmo. Ser igreja não são as quatro paredes. Cada um de nós somos igreja, somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Portanto, o meu desejo é que tu e eu, todos nós que já cremos no Senhor Jesus, e se tu ainda não crês, eu te incentivo a creres no Senhor Jesus para fazeres parte do seu corpo, que é a igreja, do seu corpo espiritual, pois pela fé se aceita a Jesus como o nosso Senhor e nosso Salvador, e pela fé nós percebemos, nós aceitamos aquilo que a palavra de Deus diz, que pela fé nós nascemos de novo. Nós somos batizados no corpo de Cristo. Somos unidos a Cristo, numa união espiritual que permanece para além desta vida física. Por isso, eu te convido a vires à fé em Cristo. Eu te convido a aceitares este Evangelho, que é um Evangelho que traz cura, que traz libertação, que traz um novo horizonte, que traz esperança para a tua vida e, sobretudo, que é capaz de transformar a tua vida, de mudar a tua situação, talvez de infelicidade, de insegurança, numa situação em que tu sabes quem és, de onde viestes e para onde vais. Por isso, eu estava a dizer que somos chamados igreja e a nossa característica deve ser viver em unidade, em união, em compromisso, andar juntos, amando-nos, respeitando-nos, falando da verdade com amor e, portanto, o nosso desejo é que nós reflitamos cada vez mais e melhor o caráter de Cristo na nossa vida e que as disputas, muitas vezes doutrinárias, de certos temas que a Escritura nos coloca, não sejam um fator de divisão, mas de tolerância, de moderação, de encorajamento até de uns para com os outros. Portanto, para terminar, que nós possamos ser conhecidos não pelos sinais que buscamos, mas pelo amor que vivemos. Portanto, o tema desta mensagem era os dons de sinais cessaram, continuam, o que é mais importante? Pois os dons até podem passar, mas sabe uma coisa? O amor jamais passará. E por isso eu te convido para assistir ao próximo vídeo em que eu vou falar sobre este amor, um amor que é divino, um amor que é sobrenatural, um amor que nunca falha, mas que permanecerá para todo sempre. Não quero despedir-me sem antes te incentivar a fazeres a oração do pecador perdido, mas arrependido. Uma oração ao Senhor Jesus, pedindo-lhe que perdoe os teus pecados e que te receba como seu filho e que te receba também no reino da luz. É isso que eu desejo para a tua vida, que tu possas ser transformado, que possas ser abençoado. E por isso eu te convido
a fazeres essa oração e convido-te também a assistir ao próximo vídeo. Que Deus te abençoe.